Shabbat Shalom. Amém. Que o Eterno esteja conosco nessa manhã, que Ele possa nos abençoar, nos conduzir da melhor maneira possível para podermos entender e absorver um pouquinho do que a Paraxá ela quer nos ensinar. Amém? Eu sou Rodrigo Guedes, contribuinte do ensino dessa casa, que estou aqui para aprendermos juntos, né? O que eu coloco aqui é só uma exposição de um texto, né? Agora cabe a cada um de nós refletirmos sobre aquilo que está escrito. Nada foge da Paraxá. Ok? Estão me ensinando aqui a usar o microfone. Eu não tenho muita habilidade com isso aqui não. Mas está bom assim? Ok? Então vamos fazer uma oração para que possamos dar início nesta manhã. Soberano, eterno Criador dos céus e da terra, estamos aqui para mais uma vez aprendermos da Tua Torá. Eu não sou nada, somente sou um porta-voz daquilo que está escrito, registrado, daquilo que um dia foi revelado pelo Senhor lá no Sinai. Então que o Eterno possa nos conduzir, possa nos fazer caminhar e que essa Paraxá seja uma Paraxá revigorante para cada um de nós, dos nossos irmãos. Que o Eterno esteja conosco, hoje e sempre. Amém. Amém. A Paraxá que nós vamos estudar nessa manhã é a Paraxá Cora, né? É a 38ª Paraxá. Dentro do judaísmo, explicar para os irmãos que às vezes não têm familiaridade com isso, né? A Torá é dividida em paraxás, ou parachotes, né? E as parachotes são 54 que é lida anualmente. E hoje nós estamos na 38ª, que é a Paraxá de Cora. Já foi lido aqui, já os irmãos passaram um pouco do texto. Ela compreende do capítulo 16, verso 1 de Números, no hebraico Bamidbar, até o capítulo 18, verso 32. Tá? Essa Paraxá ela tem umas referências de Haftarah, ou seja, os escritos profetas, em 1 Samuel, capítulo 11, verso 14, ao capítulo 12, verso 22, de uma sugestão de leitura da Berit Hadashah, Hebreus. Não, deixa eu ver aqui, eu estou falando errado. Não, está certo, vamos lá, né? Hebreus não. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 8, verso 21, e Judas, capítulo 1, verso 25. Tá ok? Essas são as leituras de referências que a Paraxá ela indica, ok? Irmãos, dadas essas informações, a Paraxá ela vai falar a respeito de uma rebelião, é clara a rebelião que está escrito aqui, de um homem chamado Corá, ou Cora, que simplesmente disseminou uma inveja contra Moshe e a liderança contra o seu irmão Aharon, conseguiu induzir 250 homens, né? E foi se levantando contra Moshe, é o que a Paraxá vai trazer. Logo após, o Eterno dá a resposta, né? Acontece o milagre que a condenação de Cora e sua família e daqueles que estavam com ele, a queda deles é instantânea após o ato. Logo depois o Eterno começa a mostrar quem ele escolheu, através das varas de amendoeiras, que era colocado de frente ao templo, né? E ali floresceu a vara de Arão. Então, assim, nesse contexto todo, nós vamos ver o Eterno conduzindo a dissipação da rebelião, até confirmando o sacerdócio de Arão em sua casa, correto? Então, assim, depois daí, o que acontece? Moisés vem trazendo para os sacerdotes, os levitas, a responsabilidade do templo, que eles são totalmente responsáveis por aquilo dali. E ele fala, não pelo que der certo, pelo que der errado. Então, assim, eles tinham que santificar, eles tinham que cumprir os mandamentos a respeito do serviço do sacerdote, e essa é a Paraxá, tá? Mas, assim, eu não vou me ater a esses dados escritos somente de toda a Paraxá. Eu vou focar no pecado de Corá, naquilo que ele transgrediu. Onde começou o pecado dele? O que ele fez, a partir de que momento que ele começa a se levantar contra aquilo que Deus tinha estabelecido. Vamos lá.
A Paraxá de Cora, número 16, verso 1. Vamos ler só um pedacinho para a gente poder estar entendendo melhor. Olha só, Números Bamidbar 16, verso 1 diz assim. Cora, o filho de Tsará, neto de Carrate, bisneto de Levi, junto com Datã e Avirã, os filhos de Eliave, Ion, filho de Pelete, descendente de Reuven, reuniram homens e se rebelaram contra Moshe. Alinharam-se a ele 250 homens de Israel, líderes da comunidade, membros importantes do conselho, homens de bom conceito. Eles se reuniram contra Moshe e Aharon e disseram-lhes: vocês se valorizam em demasia. Afinal, a justificativa dele, toda comunidade é sagrada ou santa, todas as pessoas, e Adonai está entre eles. Por que então vocês se elevam acima da assembleia de Adonai? Quando Moshe ouviu isso, prostrou-se com o rosto em terra. Ele disse a Corá e a todo o grupo: amanhã cedo, Adonai mostrará quem é ele e quem é a pessoa santa que ele permitirá que se aproxime dele. Sim, ele fará que a pessoa escolhida se aproxime dele. Corá e todo o seu grupo, façam isto. Amanhã, peguem incensários, acendam fogo e ponham incenso neles diante de Adonai. O escolhido por Adonai será santo. São vocês, filhos de Levi, que se valorizam em demasia. Irmãos, olha só. Olha a contradição de alguém que levanta um falso, que levanta uma rebelião. Primeiro ele fala: vocês se valorizam em demasia, pois toda a comunidade é santa. E no verso abaixo você vai dizer que quando ele vai confirmar aquilo que Moshe fala para comparecer no outro dia pela manhã com os incensários acesos, ele fala assim: vocês vão ver quem é o santo que Adonai vai escolher, quem é santo perante Adonai. Ou seja, ele estava querendo justificar um santo acima dos santos. Ok? Ele está querendo trazer um argumento. Primeiro, ele fala da comunidade toda. Toda a comunidade é santa. Mas aqui ele já quer um santo em especial. Ele já quer alguém santo em especial para que seja justificado pelo ato que ele estava dizendo. A Paraxá Corá narra uma das mais dramáticas rebeliões contra a autoridade de Moshe e Aharon. No centro do conflito está Corá, que, motivado pela inveja e pelo desejo de poder, questiona a legitimidade da liderança instituída por Deus. Essa narrativa, além de sua densidade histórica e teológica, revela aspectos profundos da condição humana, dos desafios éticos nas relações com o outro. Repare que em nenhum momento, ele estava pensando no bem-estar de uma comunidade. Em nenhum momento ele estava pensando numa situação que beneficiasse a toda a comunidade. Ele foi direto contra quem? Contra Moshe e contra Aharon, o seu irmão. Ele foi direto, ele foi no coração, dizendo: vocês, ou seja, a sua família, a sua casa, em demasia, se acha melhor do que nós. Olha o perigo. Em nenhum momento ele parou para pensar: por que você está aí? Quem colocou você aí? Quem disse que tinha que ser dessa forma? O histórico já estava, a história já está revelando como foi o processo. Deus escolheu Moisés, chamou Moisés, libertou o povo do Egito. Deus começou a estabeleceu os 10 mandamentos, as 10 palavras, mas ele ignorou todo o fato passado e disse: vocês se valorizam em demasia. Estranho uma atitude. Então, ou seja, ele estava falando algo, ele estava buscando algo que estava além das suas aparências. Ele só estava pondo para fora aquilo que estava dentro dele. Que seria o quê? O ego, a inveja. Em demasia,
Ele se sentia mal com a liderança de Moshe. Ele se sentia mal com... E olha que ele era levita, ele não era um homem qualquer. Ele foi chamado também para servir. Só que ele não queria ser um simples levita. Ele queria algo a mais. E olha o que diz, olha só o que eu escrevi aqui. Para aprofundar essa reflexão, propomos um diálogo com o pensamento do filósofo Emanuel Levinas, nascido em 1906 a 1995, cuja filosofia ética da alteridade nos conduz a uma visão radical da responsabilidade pelo outro, com base na existência humana. Levinas, profundamente influenciado por suas origens judaicas lituanas e pelo pensamento talmúdico, foi discípulo do rabino Yehudá Leon Askenazi e do rabino Shushani, ambos grandes pensadores da tradição judaica contemporânea. Sua abordagem filosófica está imersa numa espiritualidade ética, onde o encontro com o outro é sagrado. Emanuel Levinas é um filósofo judeu. Ele nasceu na Lituânia em 1906, morreu em 1995, contemporâneo do século XX. Ele é filho de Yehudá Levinas e Débora Levinas, ambos askenazes, uma família judaica muito tradicional. Nasceu na Lituânia e aos 17 anos ele foi para a França, onde começou a estudar filosofia. E na academia ele debatia os conceitos filosóficos, aonde eles centravam toda a filosofia no ser humano, englobava, criavam sistemas aonde tudo era o ser humano. Antes dele não havia nada e depois não havia nada. Ou seja, ele era o único e o centro de todas as coisas, individualmente. E Levinas, como um bom judeu, estudante da Torá, do Talmud, em todos os seus debates, em todos os seus ensinos, ele mencionava a ética da alteridade, que significa o rosto do outro. O outro perante mim. O que é o outro? Ele começa a debater contra grandes filósofos, ele começa a falar contra vários filósofos, e incrível que essa paraxá, ele utilizava muito essa rebelião de Corá para simplesmente debater filosofias da sua época. E quando ele, enfim, chega na universidade, que ele começa a desenvolver as suas teorias, ele começa a falar o seguinte: olha, a filosofia que está sendo criada, os sistemas propostos, nada mais é do que um pensamento arcaico. Porque se eu busco uma ética, se eu busco uma filosofia aonde eu consigo enxergar o outro, eu tenho que me basear na Torá. Porque a Torá é que vai me mostrar quem é o outro. E aí quando eu li isso, eu falei assim, perfeito. Perfeito, porque quando eu estou diante desse argumento dele, eu não consigo pensar em outra coisa, naquilo que a Torá, naquilo que Yeshua fala, quando Yeshua fala assim, quando o jovem pergunta para ele, o que farei para herdar a vida eterna? Como ler as Escrituras? E ele diz que ele lê, amarás o teu pai, a tua mãe, tenham praticado tudo isso. Em outro momento, outro jovem pergunta a ele, alguém lhe pergunta qual é o maior dos mandamentos, e ele fala o seguinte: amarás o teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. E é aqui que eu quero entrar nesse conceito desse estudo dessa manhã, aonde nós vamos navegar, vamos trafegar pelo o cuidado com o próximo, o cuidado com aquele que está diante de nós. Olha só, vamos ver alguns aspectos do que Corá fez e o que o Talmud, o que o Midrash, o que alguns rabinos falam sobre isso. Olha só, Corá, levita, articula uma revolta contra Moshe e Aharon, reunindo 250 homens, nós lemos isso, notáveis da comunidade. Sua acusação central é: toda a comunidade é santa, já falamos. Por que então vocês se elevam acima da congregação do Eterno? Embora o discurso aparente igualdade, o Midrash, Tanhumã, Corá 4 e Rash revelam que sua motivação verdadeira era o ciúme do status sacerdotal de Aharon. Olha só.
O Midrash está falando que a motivação central era o ciúme. O Talmud Sanhedrin 109b afirma que a disputa de Cora não foi Leshem Hashamai, que significa por causa do céu. Ou seja, não foi motivado por busca sincera da verdade ou da justiça, mas por interesses pessoais. O Pirkei Avot 5,17 reforça: toda controvérsia que é por causa do céu será duradoura, mas o que não o é, não terá resultado. Repara, o Pirkei Avot está falando o seguinte: quando nós buscamos entender alguma coisa relativa à santidade, relativa em conceito ao céu, relativa em conceito à espiritualidade, esse debate será duradouro. Porque nós estamos aqui aprendendo todo Shabat após Shabat, durante a semana, lendo a Parashat, lendo a Aliá, estamos todo o tempo buscando entender. Porque se já tivéssemos entendido tudo, fechávamos a Torá, a Bíblia, e deixava ela de lado. E não buscávamos mais entendimento nela. Mas estamos buscando sempre, e o Pirkei Avot está falando o seguinte: olha, todo debate, toda controvérsia que está indo em direção ao entendimento da Torá, ela será duradoura. Mas o que não é, ela não terá resultado. Então, Corá, quando ele vai até Moshe, ele não vai debater o que é espiritual. Ele não vai debater, ele não vai requerer com Moshe: você está fazendo isso, isso e isso. Mas por quê? Ele não vai buscar uma referência ou um aprendizado. Ele vai até Moshe e o acusa: vocês se valorizam demasiadamente. Vocês estão entendendo? Vocês se valorizam demasiadamente. Olha só. O Midrash Rabbah, ele traz um diálogo fictício. Eu não sei se esse diálogo ele realmente existiu, mas ele está relatando uma forma de entender como pode ter começado. Midrash Rabbah, Bamidbar 18.2, traz um diálogo fictício entre Moshe e Corá, no qual Moshe tenta apaziguar a disputa, mas é interrompido por Corá com sarcasmo, zombando das leis da Torá. Isso reforça a crítica de que Corá não estava interessado na verdade, mas na desestabilização da ordem. Repara. Ele estava causando um tumulto sem precedentes. Ele achou que reunindo a cúpula, ele achou que reunindo os líderes, ele achou que reunindo 250 homens, ele achou que se ele reunisse os conselheiros, aqueles que eram bem conceituados dentro da comunidade, ele ia ter êxito na sua empreitada. O rabino Jonathan comenta que a falha de Corá não está apenas em sua rebelião política, mas na negação da espiritualidade coletiva. Corá queria igualdade, mas apenas para si mesmo. Ele falava a linguagem da justiça, mas praticava a política do ego. Olha, ele falava a linguagem da justiça, mas praticava a política do ego. Ele não queria beneficiar ninguém. A rebelião que ele causou não começou porque ele achava que a comunidade tinha que ter algo melhor, tinha que ter melhorias, que o que Moshe estava praticando, mas Aharon precisava de alguns ajustes. Não. Ele queria possuir o lugar daquele que estava na frente do sumo sacerdócio. Ele queria assumir o lugar de quem estava lá se apresentando perante o Eterno. Ele queria ter esse contato, mas queria ter esse contato de forma controversa. Ele queria ter esse contato de forma errada. Ele buscou um caminho oposto àquilo que o Eterno tinha indicado. Vamos lá. O rabino Samson Rafael também observa que Corá usou um argumento de igualdade para desmantelar a ordem que possibilita a verdadeira santidade. A santidade de todos não é um argumento para a ausência de liderança. Não é a ausência de liderança. Precisamos porque todos são santos, que precisam de guias. Acho que nem eu li direito, vamos lá. A santidade de todos não é um argumento para a ausência de liderança. Precisamos porque todos são santos,
que precisam de guias espirituais que estejam conectados à fonte do Eterno e à sua Torá. Isso. Exatamente, exatamente. Rocha está falando aqui que Corá queria apresentar igualdade, mas não era isso que aparentemente ele estava buscando. Porque ele estava querendo contrapor uma liderança. Não é porque todos são santos que não precisam de líderes. Não é porque todos estão perante o Eterno, mas o Eterno sempre estabelece alguém para conduzir. O Rabino Avraham Joshua, em sua obra Deus em Busca do Homem, observa que a verdadeira religiosidade não se manifesta na busca pelo poder, mas na aceitação humilde da missão divina. Ser é responder, Corá falha nessa resposta. Aqui eu estou trazendo só alguns relatos de um rabino para nós entendermos melhor o que fala o Talmud, o que fala a Torá. E aqui ele está dizendo o seguinte, o rabino Jonathan, que nem toda busca pelo poder desenfreada, ela é verdadeira. Mas a aceitação humilde da missão divina, ser é responder, e Corá falha nessa resposta. O Talmud ainda ressalta em Berahot 10a que toda pessoa que se eleva de forma indevida será rebaixada. Corá, ao tentar se elevar sobre os demais, termina sendo tragado pela terra, uma metáfora literal e espiritual sobre o destino do ego desvinculado da ética. E aqui nós vamos começar a entrar agora no que fala onde Corá tropeçou. Aonde Corá ele buscava a sua ascensão. É pecado buscar algo melhor? É pecado você vislumbrar algo? Não. Mas tudo tem o seu limite. Tudo tem o seu momento. Às vezes, nós queremos buscar algo, mas entramos em vias tortas para querer alcançar esse objetivo. Às vezes queremos algo, mas entramos em caminhos tortuosos em que nós achamos que dará resultado. E não é bem assim. Nós precisamos estar amparados naquilo que o Eterno determinou, naquilo que o Eterno colocou diante de nós, ou seja, cada um assumindo o seu chamado e o seu compromisso. Se você foi chamado para ser levita, seja um levita. Se foi chamado para ser um líder, seja um líder. Um líder. Mas com respeito na alteridade ao outro. O rosto do outro, ele te convida e te chama para algo que o judeu Lévinas fala. Ele te chama e te mostra algo que você que tem que descobrir. Vamos lá? Olha só. A tradição judaica vê os 10 mandamentos, os pilares do relacionamento com Deus, ou as 10 palavras, e com o próximo. Corá, em sua rebelião, transgride diversos deles. Desonra seus líderes, violando a honra a teu pai e a tua mãe, como o princípio mais amplo do respeito e autoridade. Deseja que não lhe pertence, desejo que não lhe pertence, violando, não cobiçarás. Conspira e fala falsamente contra Moshe e Aharon, não darás falso testemunho. Instiga a divisão e o que é contrário ao espírito, não matarás. Visto que promove destruição social e espiritual, sua postura também reflete uma negação da unicidade e soberania divina, desafiando diretamente o primeiro mandamento. Assim, sua conduta configura uma afronta direta à revelação do Sinai. Olha, com uma atitude, Corá transgride vários mandamentos como se fosse efeito dominó. Com uma atitude. Olha o que uma atitude impensada, sem propósito, desenfreada, ela pode desencadear.
Eu vou explicar como se divide os 10 mandamentos para que nós possamos entender as 10 palavras, para te entender o que podemos classificar as atitudes de Corá. Os 10 mandamentos se dividem entre preceitos que regem a relação do homem com o Criador e aqueles que regulam a convivência entre os seres humanos. Corá transgride ambos ao desrespeitar a autoridade espiritual instituída por Deus. Viola os mandamentos ligados ao divino, aos conspirar, fomentar a discórdia e cobiçar o sacerdócio. Fere os mandamentos que protegem o próximo. Sua queda não é apenas política, é espiritual e ética. Irmãos, o que me chama a atenção, quando eu estava estudando essa paraxá, é que muitas das vezes nós não olhamos as consequências daquilo que os nossos atos eles podem trazer. Há uma simples palavra, uma simples ação, que nada, o que eu falei está falado, é que fulano é sentimental demais, né? É que ciclano tudo acha ruim, é sentimental por demais. E nós não conseguimos conceber que ninguém é igual. Não conseguimos perceber que cada um tem um jeito, que cada um tem uma personalidade, que cada um tem um perfil, e achamos que todo mundo é obrigado a pensar igual eu penso. E aí, a cada palavra que eu profiro, a cada palavra que eu digo, eu posso estar colocando alguém diante de uma morte espiritual, diante de uma morte intelectual, cognitiva, diante de uma morte experimental. Por quê? A pessoa deixa de querer conviver com o próximo. A pessoa deixa de querer se aprofundar na palavra do Eterno, cognitivamente estudar. A pessoa, ela deixa de querer ter experiência com o divino e com o próximo. Olha o que uma palavra ela pode fazer. E Corá não quis nem saber como era Moshe, ou como era Haron. Olha a liderança, olha o encargo que Moshe carregava, olha a luta que ele atravessava desde o Egito para cuidar de um povo. E Corá simplesmente foi, não estou nem aí. Você se acha santo demais, como se Moshe não tivesse problemas. É como eu chegasse para o Roche Francisco: ô Roche, é o seguinte, não concordo com o que você fala, a sua liderança para mim não serve. Estou falando para um líder, mas esquecendo do homem que está atrás do líder. É a mesma coisa que eu chegar para o irmão Jário: o seu trabalho na congregação não serve de nada. Você se acha demais, mas até aqui você não contribuiu para nada. Cadê a revelação do outro? Corá não pensou nisso. Ele não pensou qual seria a reação dele se ele ouvisse tais críticas. Ele não pensou como a sua família reagiria se ele fosse dessa forma criticado. Ele não pensou nos filhos de Moshe, não pensou na esposa de Moshe, não pensou na família, no irmão de Moshe e os seus descendentes. O Roche está falando: não faça com os outros aquilo que você não quer que faça com você. Vamos lá. Aqui eu estou dividindo os mandamentos: 5 totalmente espirituais, ou seja, são verticais a nossa relação para com Deus, e 5, os 10 mandamentos, que são em relação horizontal, eu para com o meu próximo. O primeiro, eles são chamados assim, mandamentos entre o ser humano e Deus. Eu sou o Senhor teu Deus. Fé, reconhecimento do Criador. Fé,
reconhecimento do Criador e naquilo que o divino se revela para mim. Corá, quando levantou a rebelião, ele respeitou esse primeiro mandamento? Sim ou não? Quando ele faz a rebelião, achamos que ele praticou só contra Moshe. Mas quem foi que instituiu Moshe como legislador do povo? Foi o próprio Eterno. Então ele está tomando, Corá está tomando conhecimento daquilo que Deus designou? Não. Ele transgride o primeiro mandamento. Segundo, não terás outros deuses. Rejeição da idolatria. Achamos que é só com o divino esse mandamento. Mas o que ele estava querendo dizer? A quem ele estava idolatrando? A ele mesmo. A vaidade. O ego. Corá queria um posto que não era dele. E quando ele transgride o segundo mandamento, não terá outros deuses, ele está se fazendo o próprio Deus diante da situação, porque ele ignora o mandado de Deus, que elegeu a Moshe e o sacerdócio, e ignora a legalidade divina. Não pronunciará o nome de Deus em vão, reverência ao sagrado. Ele também quebra esse mandamento. Quando ele fala toda a comunidade é santa. E vocês se valorizam. Como que o Eterno tivesse errado ao eleger Moshe? Porque toda a comunidade é santa, então não precisa de líder. De líder. Vamos adiantar. Quarto mandamento relacionado ao Eterno Criador. Lembre-se do dia de Shabat, santificação do templo. Será que ele quebrou esse mandamento também? Porque se ele se revolta contra o sistema, se ele se revolta contra uma ordenância, ele está também transgredindo o tempo que o Eterno tinha estabelecido para Moshe, diante do povo. E nada mais é quando ele transgride, não que ele está indo diretamente no Shabat, mas daquilo que o Eterno santificou, que o Shabat é uma santificação do tempo que o Eterno deu para nós. Logo então, se ele transgride o tempo que o Eterno determina para Moshe e o seu irmão liderar o povo, ele está transgredindo o tempo que o Eterno estabeleceu. E 5. O quinto mandamento, honrar o teu pai e tua mãe, parece que é só a nível vertical. Parece que é só a nível aonde eu tenho que honrar o meu pai, a minha mãe, mas ele é muito maior. Olha o que diz os rabinos. O quinto mandamento, respeito à autoridade e à criação. É entendido também como um mandamento espiritual. Por quê? Embora envolva o próximo, é entendido como ligado ao Criador, pois os pais são co-criadores com Deus. Aí esse mandamento ele está a nível vertical e horizontal, entre Deus e o homem, entre homens e homens. Então nós temos um mandamento que aparentemente, quando o Eterno convida o ser humano a procriar, quando o Eterno chama o homem e a mulher para criarem filhos, ele está dizendo, vocês são junto comigo criadores. Porque vocês têm uma missão de dar vida, cuidar dessa vida e colocar ele diante dos meus caminhos. Então olha a responsabilidade. Quando Corá transgride esse mandamento, ele não tem respeito nenhum aos pais de Moshe. Não tem respeito nenhum aos filhos. Não tem respeito nenhum pela comunidade. Ele quebra esse mandamento. Agora, mandamento horizontal. Sexto, não matarás. Respeito pela vida humana. Ele teve algum respeito pelas vidas que estavam ali? Nenhuma. Mais um mandamento que podemos dizer que Corá, ele quebrou. Não cometerás adultério. Ele adultera, aliás, ele tenta adulterar uma lei divina. Ele também comete transgressão. Oitavo, não furtarás. Integridade nas relações materiais.
ele queria tomar o posto de Moshe, queria furtar na força, na rebelião, aquilo que não era dele. 9. Não darás falso testemunho. Tem que ser justo e verdadeiro. Ele cometeu injustiça e foi falso. 10. Não cobiçarás. Controle dos desejos e respeito à propriedade alheia. Essa divisão revela a dupla dimensão da vida ética, a relação vertical com Deus e a relação horizontal com o próximo. Corá viola ambas. As mitzvot, ou os mandamentos, liga o céu e a terra. Não basta amar a Deus, é preciso também cuidar do outro. Está vendo que profundo? Não basta amar a Deus, é preciso também cuidar do outro. Fala, Jorge. Oi? Tinha 250 homens, exatamente. Todos esses foram coniventes com o pecado que ele levantou e aceitou participar desse pecado. É preciso também cuidar do outro. Quando eu penso só em mim, quando eu olho só para mim, quando eu acho que servir a Deus é só eu orar, é só eu buscar, é só eu estar em contato com os céus, eu estou transgredindo os mandamentos do Eterno, porque a minha relação com o outro, ela é muito importante, tal qual é para com o Eterno. Lembra o que Yeshua disse para Pedro? Pedro, tu és pedra e sobre ti edificarei a minha igreja. Tudo que ligares aqui na terra será ligado no céu. Quando ele fala tudo que ligares aqui na terra, ele não está dizendo, Pedro, ó, o que você falar está falado, ou o que você fizer está feito. Não. Ele está dizendo, Pedro, tu tem aqui, ó, a Torá, os ensinamentos que eu te dei, ela é a chave para você ligar. Ou seja, o que eu ligo no mundo espiritual com base no meu próximo, o que eu busco conviver em relação com o Eterno, com o meu próximo, eu estou fazendo uma ligação entre o céu e a terra. Eu estou ligando automaticamente aquilo que jamais pode ser separado. E tem pessoas que vivem no mundo separadista, que vivem uma vida de um jeito em um lugar, vive uma outra vida em outra, busca viver de uma forma em algum lugar, em outro lugar vive de outra forma, e nunca respeita aquilo que está determinado no servir ao Eterno. Conhece gente assim? Conhece pessoas que agem dessa maneira? Olha só o que diz. Eu vou falar um pouquinho rapidamente da visão ética de Lévinas. Olha o que ele fala. Emmanuel Lévinas, em Obra com a Totalidade, o Infinito, e Deus e a Morte e o Tempo, defende que a ética é anterior à ontologia. O que é a ontologia? É aquilo que os filósofos se baseavam num ser, que eu já falei, criavam um sistema de ser, né? E o encontro com o rosto do outro é a origem da responsabilidade. E o sujeito é interpretado de modo irrecusável por essa presença que o transcende. A relação com o outro não é ontológica, mas ética. O outro não é compreendido, ele é acolhido. O livro Totalidade e Infinito. Ele fala que o outro não tem que ser compreendido, ele tem que ser acolhido, por mais que tenhamos diferenças. O outro, ele não tem que ser compreendido, eu não tenho que tentar entender a razão do outro, mas eu tenho que olhar o outro como uma manifestação do divino para mim aprimorar o meu serviço ao Criador. A proximidade do outro me interpela antes de qualquer escolha ou liberdade. Eu sou responsável por ele sem ter assumido tal responsabilidade. Sim? Sim. Sim. Isso.
Exatamente. O irmão Francisco está falando o seguinte, que Paulo resume tudo isso em 2 versículos em Filipenses, correto? Isso. Aonde nós não temos que ser superior ao outro. Vamos lá. Olha só. O rosto do outro em sua vulnerabilidade é o que me impele a uma responsabilidade que me precede. No livro, o contrário de que ser, ou outralmente que ser, ou mais além de essência, que está em inglês, Levinas evoca a cena de Caim para mostrar o acontecimento fundante da responsabilidade. Quando Deus pergunta, Caim, onde está o teu irmão? O que Caim responde? Sou eu guardião do meu irmão? Tenho eu que responder por ele? E Levinas fala o seguinte, sim, você é responsável pelo teu irmão, você é responsável pelo outro, você precisa entender que o rosto do outro se revela no divino para que você possa cumprir com as mitzvot que o Eterno coloca diante de você. Somos confrontados com o instante em que alguém decide que não deve se importar. Essa negativa gera caos. Levinas interpreta essa cena como um momento que recusa o outro e com isso nega o imperativo ético da Torá. Gênesis capítulo 4, verso 9. Repare, essa recusa eu estou negando não só na horizontal, o meu próximo. Estou negando ao Criador. Levinas foi um judeu praticante, que estudou com grandes rabinos e se dedicou ao ensino do Talmud. Em paralelo à filosofia acadêmica, ele acreditava que na tradição judaica, especialmente nas leituras talmúdicas e da Torá, encarnava a alteridade ética que ele elaborava filosoficamente. A ética é a espiritualidade primeira, antes de qualquer coisa. Antes de qualquer coisa, ser ético e justo, com o que a Torá peça que eu seja, ela precede tudo. Ela vem antes de qualquer coisa. Isso significa que o encontro com o outro é também encontro com Deus. Não nos altos montes do êxtase místico, mas no cotidiano da relação humana, na escuta, no cuidado, na interrupção do meu eu para acolher o outro. Irmãos, quando ele fala na escuta, quando eu li esse trecho da obra dele, quando eu me levanto contra o próximo, quando eu não reconheço o outro como um rosto do divino que se manifesta, eu não estou escutando nem o próximo que grita, que me pede ajuda, que fala, olha, preciso que você me auxilie. Se eu não escuto quem eu estou vendo e quem eu posso ouvir, quanto mais aquele que está lá em cima, que infelizmente no momento há uma divisão, ele está longe, no nosso pensamento, mas para ele está perto. Mas no momento em que nós não vemos, não tocamos, não sentimos, estamos confiando naquilo que ele nos deixou, na manifestação da palavra, na manifestação de Yeshua, mas não podemos ver, não podemos tocar. Se nós não conseguimos entender no outro a manifestação do divino, não escutar o outro, como vamos escutar a voz do Criador? Fala no microfone, Rocha. Isso é tão verdadeiro que quando Jacó encontra Esaú, em Gênesis capítulo 33, depois de anos de afastamento e de ódio do seu irmão por ele, ele também com alguma certa desavença, ele tenta restaurar a relação com o irmão, mandando aqueles presentes. Quando ele encontra com o irmão, ele diz explicitamente o que você acabou de falar. Ver a tua face é como ver a face de Deus. Eu acho, Gênesis 33, verso
10 ou 11. Ver a tua face é ver como uma face de Deus. E o mesmo princípio Yeshua carrega quando Filipe pede para ver ao Pai, fala assim, quem me vê, vê ao Pai. Esse princípio está presente dentro desse contexto bíblico, né? Perfeito. A presença do irmão carrega a presença divina. Perfeito. Perfeito. Então, assim, parafraseando o que o Rocha falou, vamos na primazia. Nós somos criados como? A semelhança e a imagem do Criador. Não é fisicamente. É na revelação do divino no outro. Se eu olho para os irmãos, se eu enxergo os irmãos e não consigo ver a revelação do divino, eu não sei o que é servir ao Eterno. Eu não consigo me aproximar do Criador. Quando o jovem rico, ele pergunta a Yeshua, o que ele devia fazer para herdar a vida eterna? Ele fala, faço tudo, guardo os mandamentos, guardo a Torá, amo os meus pais, pratico. Yeshua fala com ele o quê? Ainda te falta alguma coisa. Faltava a revelação do divino no próximo para ele enxergar. Faltava a revelação do divino no rosto do outro para ele poder ver. Porque Yeshua fala assim, olha, eu sei que você é muito rico, vende tudo o que tem, reparte entre os pobres e siga-me. Ele disse, não posso, sou muito rico. Ele deixou de obter uma revelação do outro por causa da riqueza que ele possuía. Então, quando nós entendemos isso, nós entendemos que servir ao Eterno não depende só do meu dobrar o joelho, orar, cantar, louvar, fazer o serviço da Torá a cada Shabat. É muito mais do que isso. Aqui dentro é só um aprimoramento para a minha vida cotidiana que eu vou ter logo após o Shabat. Da minha vida cotidiana que eu vou ter lá na empresa que eu trabalho, na empresa que eu sou presidente, na empresa que eu conduzo, lá na minha família, lá nos meus vizinhos, na minha rua, aonde quer que eu for, lá fora é a prática da teoria que eu vivo aqui no meu Shabat. Olha só. Levinas critica alguns filósofos, como Martin Heidegger, Parmênides, né? E ele diz o seguinte, olha o que diz Heidegger, o outro parece apenas como entre outros. Olha só, Heidegger diz que o outro é um, mais um quanto o outro. Levinas vai dizer assim, não. O rosto do outro quebra essa totalidade. Eu não sou um como você é diferente. O seu rosto quer me dizer uma outra coisa. Ele quer mostrar para mim um divino. E quer que através dessa relação de diferença, eu e você cumpramos com aquilo que o divino estabeleceu para nós. Ok? Olha só. Levinas ele faz um combate à redução do outro. Reduzir o outro. O que Corá fez? Que Corá fez? Reduzir Moshe, reduzir Aharon, queria reduzir como pessoa, queria simplesmente colocá-lo como nada. Você é um santo como os outros, e você se acha melhor. Não que Moshe se achava, porque ele era humilde. Nós vamos ler um pedacinho disso aqui. Essa crítica se estende também, olha só, existe um filósofo chamado René Descartes, cuja filosofia estabelece o cogito ergo sum, ou seja, penso, logo existo. Então, quando ele diz penso, logo existo, olha o que Levinas vai falar. Esse modelo reforça a centralidade do sujeito, ou enclausuramento da consciência em si mesma. A alteridade, o rosto do próximo nesse contexto, torna-se objeto de conhecimento, mas não um sujeito de responsabilidade. E para Levinas, eu não tenho que ter só conhecimento, eu tenho que ter responsabilidade para com o outro. Ah, mas aí é demais para mim, né? Me responsabilizar, não consigo nem responsabilizar com os meus na minha casa, quanto mais com o outro.
não é nessa totalidade que você pensa e julga ser. É na sensibilidade. É no olhar. É num aperto de mão onde você olha para a pessoa. Meu irmão, posso te ajudar em alguma coisa? Eu consigo. Porque se você pensar, eu não tenho condição para fazer tal coisa. Mas o Eterno te dá uma condição mínima que seja para que você exerça o cumprimento daquilo que Ele deixou para nós, que é para cumprir os mandamentos. Uma palavra amiga, um café com pão, aquele que tem fome, um remédio para aquele que está doente, uma visita àquele que está triste, aquele que está cabisbaixo e abatido. A nossa responsabilidade com o outro, ela não vai deixar de existir, porque isso é mandamento. E Corá quebrou todos esses princípios. Corá, em sua inressurreição, pode ser compreendida à luz do conceito judaico de Yetzirará. Olha só aonde começa o pecado de Corá. A inclinação para o mal presente no interior de cada ser humano. De acordo com o Talmud de Bereshit Rabá 9:7, Elohim criou a Yetzirará, mas também ofereceu a Torá como antídoto. Segundo o Talmud, o Eterno criou a Yetzirará, mas deu a Torá como antídoto. O Yetzirará não é o mal absoluto, mas uma energia do desejo desgovernado, da ambição não depurada pelo serviço divino. Vou ler de novo. Yetzirará não é o mal absoluto, mas uma energia do desejo desgovernado, da ambição não depurada pelo serviço divino, o que Corá teve. E agora, esse sentimento, às vezes